Olá pessoal, na nossa aula número 24 aqui do curso de SMF, nós vamos conversar um pouco sobre a arquitetura do seu script para ele funcionar muito mais como um programa do que propriamente como um script, né? Por que eu estou falando isso? Um script ele vai seguir um processo de cálculo bem padrão, né? A gente começa na primeira linha, vai para a segunda, terceira, quarta, quinta, chega lá na sexta. Então a gente começa geralmente dando dados de entrada para o programa, em seguida os cálculos e no final a gente tem uma resposta final, né? Isso é muito efetivo quando a gente não quer fazer operações em loop. Quando a gente não quer, em outras palavras, vários resultados semelhantes, né? As mesmas contas sendo feitas para um grupo de dados de entrada distintos, certo? Então, depois de pensar um bocado em como eu ia mostrar isso e a vantagem de se fazer isso, eu decidi logo de uma vez mostrar para vocês um programa que eu venho trabalhando, no qual eu venho trabalhando desde outubro ou novembro. Como vocês podem ver, já está na versão 9 e já iniciando aí a versão 10, né? É um programa que eu uso para verificações pessoais dos projetos que eu pego, principalmente de galpões, né? Para verificações de perfis formados a frio. E durante a elaboração desse programa eu fui entendendo de um jeito diferente como o programa funciona. E umas pequenas sacadas que mudam bastante o nosso entendimento dele e abre um leque de oportunidades muito interessante. Então, eu vou explicar rapidinho como funciona o programa para poder ir exemplificando o que eu quero dizer por um programa, não exatamente um script, né, com a diferença de programa para script. Muito bem. Aqui no início nós temos dados de entrada, né, padrão aí para esse tipo de verificação, né? A gente tem ali o tipo de análise, se o elemento é comprimido, tracionado, fletido. No caso aqui o tracionado não está nem funcionando, está funcionando comprimido e fletido. O esforço, que aquele elemento está sujeito, um pouquinho de geometria, se ele está com alguma angulação. No caso ali de cantoneira dupla, né, ou de perfil C duplo, né, de costa a costa, se tem qual é o espaçamento entre eles e tal. E uma coisa que eu trabalhei bastante foi na questão de banco de seções, né? Então a gente tem aqui alguns bancos de seções, então só para mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui perfis U da NBR 6355, né? Perfis U também tem perfis UE, perfis cantoneira, aqui de uma distribuidora da região de Marabá, cearense, perfis UE, perfis U e tal. E só tem o nome, né? Porque com base no nome eu consigo construir todo o perfil, as propriedades geométricas e fazer todos os cálculos necessários. Muito bem. Então tá. Então aqui no início eu tenho esses dados de entrada, né? Sim, também a parte de condições de contorno, né? Se eu tenho contenções, qual é o meu parâmetro de flambagem X, Y e Z. Aí, por exemplo, aqui só para mostrar, se eu escolher aqui, perfis U da ArcelorMittal, mandar rodar, aí ele vai me dar aqui as famílias, né? As famílias são os tamanhos, né? Então a ArcelorMittal tem para o perfil tipo família de 7,5 cm, 10 cm e tal. E aqui eu seleciono quais eu quero analisar. E quando eu mando rodar, ele me dá no final esse resultado aqui. Para o perfil de 2.0, minha resistência é tanto. A porcentagem da minha resistência que é solicitada pelo meu solicitante aqui de cálculo é 400%, ou seja, não passa, né? Aqui uma verificação das BOTs, no caso vários aqui não passam, esses aqui passam, por aí vai. E aqui a gente pode puxar, né? Isso aqui é usando aquele table, né? Que eu já expliquei numa aula lá do início e que vocês vão ver que é muito mais poderoso do que aparenta. Muito bem. Então, seguindo aqui com a aula propriamente dita, né? Eu vou mostrar para vocês como esse programa está organizado internamente e para exemplificar o que eu estou falando para vocês de como funcionar como um programa, não como um script. Muito bem. Qual é a organização desse programa? Eu tenho alguns dados de entrada aqui que a cada análise eu tenho que fazer, né? E dentro dessas áreas eu tenho aqui colapsado tudo que eu preciso para as contas propriamente dito. Então aqui eu tenho só os dados de entrada e uma certa organização desses dados de entrada, um filtro para me dizer
as famílias, né, que eu tenho disponíveis em cada banco de perfil. Por exemplo, da ArcelorMittal eu tenho essas famílias aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, da NBR lá para Light Steel Frame, eu vou ter famílias bem diferentes, né? São perfis muito mais finos, muito menores e muito mais finos. Da 6355 eu vou ter outra família de perfis, tá? Esses valores aqui são calculados on the fly, né? Quando eu mando rodar, esses valores aqui são calculados na hora, né? Então não é uma tabela que eu estou pegando para mostrar isso aqui. Aí, dependendo dos comentários, se quiserem, eu posso mostrar como fazer esse tipo de filtragem em banco de dados. Muito bem, dando prosseguimento. Aqui, basicamente, aqui começa o programa em si, eu diria. O que é que esse range, aqui, essa variável, ela me dá? Essa variável identifica quais são os perfis que, de fato, eu quero analisar. Então, por exemplo, aqui está muita variação, bora botar aqui o outro. Queria um valor não... Pronto. Então, se eu selecionar perfis U do banco da 6355, eu tenho aqui essa minha variável range, né, que vai me dar esses valores aqui, tá? Tenham isso em mente. Eu tenho aqui guardado essa minha variável aqui range, que eu vou deixar guardadinha aqui, vou pintar ela aqui de alguma cor. Vou pintar ela aqui de alguma cor para a gente poder lembrar dela depois, tá? Vou deixar ela um pouco maior aqui também. Tá, ótimo. Tudo bem, isso aqui eu vou diminuir, fechar aqui, ok. Muito bem, então o programa roda mesmo aqui dentro, nessa parte aqui, cálculos. E veja a organização que eu criei. Eu tenho aqui fórmulas PFF, perfis formados a frio. Em seguida eu tenho propriedades geométricas. E em terceiro eu tenho aqui run, né, de executar. Vamos entrar aqui em fórmulas PFF. Eu tenho aqui uma divisão de análise à compressão, análise à flexão, ao cortante e a esforços combinados, né? No caso aqui, a esforços combinados só faz aquela verificação das porcentagens, né, da resistência gástica à flexão e a cortante, né? Se eu clicar aqui em análise à compressão, eu vou ter cálculo da força axial de flambagem global elástica. Então aqui eu tenho as fórmulas, isso aqui fórmulas normativas, né? Essa aqui da teoria clássica lá de flambagem. E eu tenho aqui uma variável NE, que se eu tiver um perfil formado perfil U ou UE, o valor de NE qual é? O mínimo valor entre NEX, NEY, NEZ, NEXZ. Se eu tiver um perfil cantoneira, no caso só a compressão, né, eu vou ter o menor entre NEX e NEY, e dupla cantoneira também. Se eu tiver um perfil caixa, eu vou ter um mínimo entre esses outros valores aqui, né? Não vai ter... Ok? Muito bem. Então, vejam o seguinte. Eu estou aqui definindo as minhas fórmulas, só que eu não estou mandando o programa rodar essas fórmulas. Eu estou só definindo elas. Eu estou montando uma biblioteca das fórmulas envolvendo análise e compressão de perfis formados a frio. Então, NEX, NEY, NEZ, NEXZ, certo? Então, eu só tenho aqui definições. Eu não estou pedindo qual é o valor dessas variáveis. Até porque, vejam só, se eu pedir aqui qual é o valor de NEX, o programa não vai saber calcular. Por quê? Porque eu não defini anteriormente, aqui atrás não está definido o quê? Quem é meu IX? Quem é qual é o valor da minha inércia? Se eu pedir para calcular o NEZ, ele também não vai conseguir calcular aqui. Por quê? Porque ele não sabe quem é R0, não sabe quem é CW, não sabe quem é a inércia torção. Ele não sabe ainda nenhuma das propriedades geométricas do meu perfil. E também, talvez, até que ele já... Não, ainda não sabe. Ele é Z, nada disso. Ele só sabe, na verdade, quem é o K. Isso é um problema? Não, não é um problema.
O problema não é eu definir uma função antes de definir as variáveis que são dados de entrada para aquela função. O problema é eu pedir para o programa me dizer qual é o valor daquela função antes de ter informado em um ambiente em que eu não consigo informar para aquela função quais são seus dados de entrada. Agora dei pause, volte aí uns 20 segundos no vídeo, reouça o que eu falei e vamos seguindo que esse conceito vai ficar cada vez mais claro, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Muito bem. Então aqui eu tenho a variável NE que puxa a função NE que puxa o que for necessário para calcular dependendo do tipo de perfil. Muito bem. Seguindo aqui, vou fechar aqui. Cálculo do fator de redução associado à flambagem global. Aqui eu tenho meu lambda 0 e meu Ki, certo? Muito bem. Da mesma forma, se eu perguntar qual é o valor de lambda 0, ele não vai saber me informar. Por quê? Porque eu não tenho a área definida, eu não tenho A definido. E eu também não tenho NE definido. Ele vai tentar rodar o NE e não vai conseguir, porque os dados de entrada de NE ainda não estão definidos. Muito bem, vou fechar aqui. E ok, isso aqui vai seguindo, método da seção equivalente, tal. Isso aqui vai seguindo até o final. Certo? Eu tenho aqui todas as minhas checagens de BOTs, no caso de presilhas para cantoneira dupla e tal. Isso aqui vai ficando assim. Eu tenho então essa biblioteca de funções para análise da compressão que está aqui sem ser utilizada, né? Ela está aí só me definindo essas funções. Muito bem. Semelhante para análise da flexão, cortante, esforços combinados, por aí vai. Aqui eu tenho propriedades geométricas, né? O que essas propriedades geométricas faz? Se eu vir aqui para a seção U, eu tenho aqui deixa eu botar aqui sem limites. Eu tenho aqui uma função chamada geometria de U, tá? Isso aqui é só organização do... Esse começo aqui é só organização dos perfis que eu estou selecionando aqui em cima, né? Aqui na seleção das famílias analisadas. Isso aqui é uma consideração para perfil latitude frame, né? No caso, essa versão aqui não tem multiplicadorzinho aqui, mas enfim, isso aqui não importa agora. Vou até tirar isso aqui no momento, tá? Muito bem, se você for lá na norma de perfil formado a frio, ele dá todos uns cálculos para a gente tirar os dados geométricos principais das seções, né? Então, a área, as inércias e por aí vai. CW, né, que é uma variável difícil de calcular, principalmente para perfil composto, isso aí dá muita dor de cabeça. Mas enfim, dá lá todas as formulações, eu estou aqui seguindo essas formulações, certo? Muito bem. Só um detalhe, até aqui é que eu vou criar qual é a largura do meu perfil. Deixa eu aumentar aqui. Aqui que eu vou delimitar qual é a largura do meu perfil, a espessura, a altura e por aí vai, baseado naquele nome que eu selecionei lá em cima. Então eu transformo aquele nome nessas minhas variáveis. E depois calculo todas as demais. Área, centro geométrico, momento de inércia e por aí vai. Muito bem. Ok, vejam que aqui no final do meu geometria U, primeiro comentário. Esse geometria U está função de um izinho. Que izinho é esse, né? De um númerozinho. A gente já vai descobrir. E esse númerozinho me dá um endereço lá na minha database, né? Lá no meu banco de dados, no meu banco de perfis, certo? Então, só ter essa ideia em mente. Muito bem, agora eu vou fechar aqui e vejo que eu tenho seção UE, seção CX, seção cartola, cantoneira dupla, tá? Muito bem, e novamente eu não estou executando nada disso. Ele só está definindo para mim essas funções, tá? Seguindo. Por fim, eu tenho aqui no run essa função chamada execute, né? Se meu perfil selecionado for do tipo U, ele vai puxar o geometria UI, certo? E vejam que o geometria UI, bora abrir aqui de novo.
a última operação que ele faz é puxar uma variável chamada driver. Só que driver não é uma variável, ela também é uma outra função, e ela está bem aqui. O que é que esse driver faz? Se o esforço selecionado for igual a 1, no caso lá a nossa compressão, o que é que o driver vai fazer? Ele vai agora perguntar para o programa quem é NE, que eu mostrei lá em cima, quem é o lambda 0, que eu mostrei lá em cima, o que, AEF, o NRD da flambagem lateral e tal, e verificar o SBOT. Ué, mas como é que ele está pedindo isso tudo aqui se eu ainda não definir quais são as variáveis necessárias, os lados de entrada para NE, para lambda 0? Pois bem, eu só estou pedindo para ele calcular para mim quem é NE, lambda 0 e tudo mais, aqui embaixo, e quem chama essa função, quem chama driver, é o meu geometria U. Então, quando eu entro em geometria U, eu crio todas as minhas variáveis geométricas da seção e, ao final, eu puxo o driver. Como eu estou puxando o driver aqui dentro, ele tem acesso a todos esses dados aqui em cima, a todos esses dados geométricos. Então, o driver consegue fazer todas essas contas aqui. Ele consegue calcular o NE, porque ele tem a inércia, ele tem os comprimentos de flambagem, ele tem o CW, ele tem o J, então ele consegue calcular o NE. Ele consegue calcular o lambda 0, porque agora ele tem o NE. Consegue calcular o Ki, porque agora ele tem o lambda 0, e por aí vai. Então é como se eu disparasse essa sequência de baixo para cima no programa. Muito bem. No final, o driver vai me fornecer um vetorzinho com alguns dados desses aqui selecionados, certo? Ele vai ter acesso à área, segundo o nome de inércia, dados geométricos e também a esses dados intermediários da verificação compressão. E também o nome do meu perfil, né? Então, eu tenho como produto final do driver esse vetor. Só que o driver é puxado pelo geometria U, né? Ele é puxado pela geometria U. Então, o produto final do geometria U é esse vetor. Só que, por sua vez, o geometria U é puxado por quem? Pelo execute. Então, o produto final do execute, passando pela geometria U e chegando no driver, é esse vetor aqui. Ok? E de onde é que eu puxo esse execute aqui? Aí eu venho para cá, aqui tá sem nome. Essa aqui é a seção output. Lá do output, eu estou puxando o execute. Eu estou mandando ele rodar o execute. E olha, bora descobrir quem é esse I. Esse I é para todo I pertencente a range. Olha só que interessante. Então, lá no final do programa, lá no meu output, eu vario todos os perfis selecionados, né? Toda a família selecionada. Vou subir aqui rapidinho. Lembrando aqui que o range é o endereço dos perfis que eu quero verificar. No caso, os perfis U, da NBR6355, da família 300. Então, eu quero verificar estes perfis bem aqui, que ocupam estas linhas no meu banco de dados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar em loop o perfil cujo endereço é 119, o que é 120, 121 até 126. Muito bem. Então, eu estou mandando ele executar, variando aqui com o range, né? E meu resultado final, que vai ser uma tabela que eu monto dentro aqui desse output, né? Esse out aqui já está no formatinho que eu quero para uma tabela. Vai estar o resultado para o perfil cujo endereço dele lá no banco de dados é 119, 120, 121, tal. Então, em loop, eu consegui fazer a verificação de todos esses perfis para aqueles dados iniciais, né? O NSD fixo, o comprimento fixo e tal, e eu só variando aqui o meu perfil, o perfil que eu estou utilizando, certo? Então, vejam
alguns conceitos simples, mas cujos desdobramentos são muito extensos, que eu estou tentando passar aqui para vocês. E que eu mesmo demorei um bocado assim para realmente pegar a ideia por completo. E imagino que por completo provavelmente ainda tem mais coisa para eu descobrir. Então, primeira coisa, primeiro conceito que eu dou aí como resumo é: encare toda variável como função. Em outras palavras, toda função, toda variável é uma função ainda não avaliada. Certo? Eu poderia, por exemplo, ter feito o seguinte: eu quero fazer a verificação do perfil 2.65, depois do 3, depois do 3.35, né? Eu quero fazer a do 2.65. Então eu vou escrever todas as funções referentes à avaliação, ao dimensionamento, à verificação, né? A compressão do meu perfil 2.65, fazer toda a conta. Depois, embaixo, repetir todas as fórmulas, mudando os dados de entrada para o 3.0. Depois, repetir todas as fórmulas e todos os dados de entrada para o 3.35, por aí vai, né? Isso ia me fazer perder muito tempo e eu não ia estar operando em loop, que é toda a graça, né, da gente programar. A graça da gente programar é a gente fazer a conta o menos braçal possível, mais automatizado possível. E nesse esquema aqui a gente consegue fazer isso super automatizado. No esquema de recopiar fórmulas que você já definiu previamente e ficar reavaliando elas, né, apertando igualzinho nelas várias e várias vezes para vários dados de entrada diferentes, com certeza é o oposto de automatização. Muito bem, então esse primeiro contexto. Encare toda variável como uma função. O importante não é onde definir a função, mas quando avaliá-la. Isso aqui é essencial. Vejam que o meu programa, embora ele tenha uma cara padrão, né? Dado de entrada, tipo assim, pré-processador aqui, processador, as contas no meio e no final pós-processador, né? Os outputs. Ele meio que opera de trás para frente. A primeira coisa que de fato, a primeira função que eu peço para o programa fazer é a última função do programa, que é essa output aqui. E eu estou pedindo ela, não é nem bem aqui, é bem aqui, ó. Bem aqui eu peço para o programa me dizer, olha, quanto é que vale output? Aí o programa entra no output, começa a fazer a continha e vê, olha, eu preciso chamar essa função aqui, a função execute. Aí eu vou subindo aqui. A execute, por sua vez, filtra qual é o tipo de perfil que eu estou utilizando. É o U? Então eu vou puxar essa geometric U. Beleza. A geometric U está lá para cima. E por sua vez, ela faz o que ela tem que fazer, né? E no final, ela fornece todos os dados necessários para o driver operar. E o driver está sendo puxado bem aqui, né? Então, de certa forma, o programa roda de trás para frente. Beleza? Muito bem. Que outro conceito a gente pode acrescentar aqui? Vamos ver. Tá, então, o importante não é onde eu defino a função. O driver está definido bem aqui, né? Só que se eu perguntar bem aqui quem é driver, não vai dar em nada. Ele vai travar aí na primeira linha. Ele não vai saber nem quem é a área. O importante é eu puxar o driver num ambiente, ou seja, dentro de uma outra função, que consiga fornecer para eles todos os dados de entrada necessários. Aí ele roda direitinho, né? Muito bem. Então, encare toda variável como uma função. O importante não é onde definir a função, mas quando avaliá-la, ou pedir seu resultado, em outras palavras, né? Pedir seu resultado. Um outro conceito que eu considero muito importante é: pense no que importa, pense nos dados que importam
no final. Não se preocupe em ter os demais ao chegar no final. Para deixar mais legal, né? Na linha de chegada. Por exemplo, o que eu quero dizer quanto a isso? Ora, o que me importa para essas verificações? Importa eu saber qual é a área do perfil U? Importa de eu saber qual é o raio de giração do perfil U? Claro, não estou dizendo que não importe, né? Mas assim, para um resumo de resultados, se eu quero só um resumo dos resultados, nenhuma dessas variáveis me importa. Então são variáveis que, como eu sei que variam de perfil a perfil, eu não preciso ficar me preocupando em salvá-las. Eu posso deixar elas ficarem perdidas, certo? Elas serem sobrescritas pelo perfil seguinte. E eu nem preciso me preocupar em garantir que elas vão estar aqui no final. Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale a área. O programa vai falar, tá doido, não tem área nenhuma aqui, defina quem é a área. Eu nem sei do que é que tu estás falando. Por quê? Embora eu tenha aqui registrado todos os resultados finais, eu não tenho, ao final do programa, cada valor de cada variável que eu criei durante a execução do programa. Se eu perguntar mesmo quem é NRD, que é uma variável que tem aqui, né, no final, ele não sabe quem é NRD. O único NRD que ele conhece é aquela função NRD lá em cima. E, inclusive, ele não vai conseguir operar aquela função. Tá certo? Não sei se ainda teria algo para eu acrescentar aqui. Eu acho que eu vou me ater agora aos comentários, que eu tenho a impressão e até espero que sejam muitas perguntas, e talvez fazer uma parte 2 deste vídeo. Eu sei que de teoria ele ficou bastante denso e até relativamente extenso, mas era algo que realmente eu queria comentar com vocês, e eu espero que muita gente consiga captar a essência do que eu tentei demonstrar aqui com esse exemplo. E para aqueles que não captarem, que um dia captem, porque isso aqui são coisas muito importantes se a gente quer evoluir no programa e passar a encará-lo não apenas como um script para acelerar uma ou duas contas, mas realmente como uma plataforma capaz de a gente criar verdadeiros programas computacionais. Tá certo? Desculpem as redundâncias, mas às vezes algumas coisas a gente aprende mais pela repetição, né? E enfim, obrigado pela atenção e até a próxima.